Boa tarde aos nossos ouvintes. Eu sou o João Pedro Leles e sejam muito bem-vindos ao podcast CSL Talk. No episódio de hoje, ouviremos uma entrevista feita pelo Gabriel, um dos integrantes do podcast, com a doutora Elizabeth Martins, oftalmologista formada pela Escola Paulista de Medicina da Unifesp. É com você, Gabriel. Boa tarde a todos os nossos ouvintes. Hoje eu vou entrevistar a doutora Elizabeth. Boa tarde, doutora. Boa tarde, Gabriel. Então, vamos começar a entrevista. Bom, primeiramente, segundo o ranking das universidades de 2019, a Unifesp, a universidade na qual você estudou e trabalha atualmente, ficou entre as 20 melhores universidades brasileiras, com a nota 86,73. Para você, o que significa essa posição conquistada pela universidade? Para mim, eu vejo com muita alegria essa posição conquistada pela Unifesp. Acho que as universidades públicas, em especial as universidades federais, elas vêm enfrentando muitos desafios, mas, apesar de todos eles, têm conseguido um bom desempenho. Eu sei que, pelo potencial da Unifesp, ela poderia até ocupar um lugar melhor do que esse que ela ocupa, mas frente a todas as adversidades que ela vem enfrentando, eu fico feliz de ter esse reconhecimento. Na última prova do ENAD, que é uma prova que os alunos do último ano fazem sobre medicina, a Escola Paulista, a Unifesp, conseguiu nota máxima nessa prova agora realizada, esse ano, há poucos dias atrás. Então, acho que é mais uma prova de que realmente, apesar de todas as adversidades, pelo esforço de todo mundo, alunos, professores, funcionários, a gente vem conseguindo conquistar uma boa qualidade de ensino. Sim, muito importante essa premiação. Um levantamento divulgado pelo Conselho Federal de Medicina revelou aquilo que os usuários da rede pública sentem na pele há algum tempo. Os hospitais do país sofrem com a ausência de equipamentos e insumos básicos. Alguns dos 506 hospitais analisados pelo país não contam nem mesmo com áreas para higienizar as mãos, cenário que pode favorecer a proliferação de infecções, como a do Covid. As camas não tinham lençóis em 63% das 131 unidades de internação analisadas. 26% delas não ofereciam biombos ou cortinas para separar os leitos e 15% não dispunham nem de poltronas para receber os acompanhantes. Já a superlotação era uma realidade em 53% dos quartos. Como você entende esse cenário e o que você acredita ser necessário para a reversão dele? Acho que esse é um cenário muito triste, né? Mas é uma fotografia verdadeira que você traz aqui. Felizmente não é a situação em que a gente encontra o Hospital São Paulo, né? Que é o hospital da Unifesp, mas a gente sabe que é a realidade presente em vários serviços públicos pelo Brasil todo. Eu acho que a gente não tem que entender. Eu acho que a gente tem que analisar essa situação e pensar em formas de mudança. Acho que está mais do que na hora da população entender a importância do SUS, a importância de quantos serviços, mesmo quem dispõe de medicina privada, pode usufruir com o SUS. Um exemplo disso são as vacinas, né? Muitas pessoas, mesmo tendo convênio, elas garantem a sua vacinação e uma vacinação completa nos postos de saúde pelo Brasil todo. Ou seja, o SUS ele tem possibilidade, ele tem capacidade para ser um serviço de excelência e isso é o que todo mundo merece. Então está mais do que na hora da gente exigir, valorizar o SUS, exigir uma melhoria para um aumento da segurança até das próprias pessoas que trabalham no SUS, mas também dos usuários. Certo, muito importante realmente o SUS atualmente. A Unifesp e a Fundação Lehman confirmaram que começaram os testes em São Paulo de uma vacinação contra a Covid, né, liberada pela Universidade de Oxford, do Reino Unido. O que esses testes representam na luta contra a pandemia? Acho que eles representam uma esperança muito grande, né, não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro. Vários remédios que a gente já tem hoje no mercado
foram testados e vêm sendo testados para auxiliar no tratamento dessa infecção, mas infelizmente a gente ainda não tem nenhum deles mostrando um resultado tão positivo a ponto de garantir uma segurança maior. Ou seja, as vacinas no cenário atual têm uma importância realmente muito grande. Essas pesquisas precisam e a gente espera que elas consigam avançar até poder garantir uma segurança maior para o mundo todo. E é muito bom a gente perceber que o Brasil tem capacidade de participar dessas pesquisas como um centro importante também. Certo, muito obrigado. O estudo Angiogênese da retina e coroide, biomarcadores e engenharia elétrica, feito por Thiago Cabral, pesquisador da Escola Paulista de Medicina da Unifesp, foi premiado pela Academia Nacional de Medicina. Como você avalia o avanço das pesquisas e estudos científicos no Brasil nos últimos anos? Com muita tristeza, eu acho que a gente não tem recebido o estímulo, nem a valorização, nem financeira, e nem em termos de incentivo mesmo, e até de divulgação, que a ciência no Brasil merece e deveria receber, né, por parte do governo e às vezes até pela própria sociedade. Mas mesmo assim, a gente ainda consegue ver que a ciência no Brasil ela existe, ela acontece e ela tem boa qualidade. Eu, pessoalmente, faço parte do departamento de oftalmologia, de onde saiu essa pesquisa, e lá eu posso garantir para vocês que a gente tem muitas pesquisas ativas. Sei que isso é verdade também para outras áreas da medicina, outras áreas da ciência, mas, infelizmente, eu ainda acho que falta muito estímulo, muito incentivo, valorização e respeito à ciência no Brasil. Com certeza. Com inadimplência e evasão em alta na pandemia, 30% das instituições de ensino superior podem fechar em 2020 no Brasil. O que está sendo feito na Unifesp para que o impacto dessa pandemia na formação de seus alunos seja reduzido ao máximo? Tem tido um esforço muito grande na Unifesp, principalmente quando a gente fala de um curso como o curso de medicina, né, em que a parte prática ela é tão importante, tão fundamental, e ainda, né, realizada muitas vezes dentro de um ambiente hospitalar, além de garantir, né, e se preocupar com todas as questões da didática, né, do currículo, todo o conteúdo que a gente deveria cumprir para os alunos, a gente ainda tem uma questão muito importante em relação à segurança dos alunos, mesmo num ambiente hospitalar. Então, por um tempo, as atividades práticas elas foram todas suspensas. O que foi possível, a gente procurou desenvolver um trabalho específico à distância. Essas atividades presenciais elas vêm sendo reestabelecidas aos poucos e garanto que com muita segurança para os alunos. Felizmente a gente não teve nenhum caso grave, nenhuma complicação, nem entre os professores, nem entre alunos, dentro desse retorno às atividades práticas, mas tudo isso tem sido feito com muita cautela e muita segurança por se tratar, acho que, de uma situação especial. O ano letivo ele vai se estender por mais tempo, então os 4 primeiros anos iniciais do curso médico eles só vão finalizar o ano de 2020 em fevereiro de 2021, por conta desse tempo de paralisação de algumas atividades, mas a gente espera que os alunos não tenham nenhuma perda de conteúdo, de aprendizado com isso. Certo. E, bom, por último, a falta de prevenção adequada pode levar o mundo a ter 76 milhões de pessoas cegas em 2020. Os números são da OMS, que chama atenção para o fato de que as principais causas que levam à cegueira são evitáveis em 80% dos casos. No Brasil, de acordo com informações do Conselho Brasileiro de Oftalmologia, sua área, estimula-se que 33 mil crianças ficarão cegas devido a doenças oculares que poderiam ser evitadas ou tratadas precocemente.
A que se devem esses números e qual o papel das instituições de pesquisa e estudos científicos no combate a eles? Sim, esses são números muito tristes, Gabriel, e que a gente não vê uma melhora nesses números nessas últimas décadas, né? Infelizmente. Muitos deles se devem a questões muito simples. Para vocês terem uma ideia, falta de óculos é uma dessas situações, né? Então, às vezes, a criança, aliás, todas as crianças do 0 até os 7 anos de idade, elas ainda estão desenvolvendo a capacidade do enxergar. Então, qualquer processo que afete esse desenvolvimento dessa capacidade durante esses primeiros anos, mesmo que depois dos 7 anos de idade a gente consiga restabelecer, curar, resolver totalmente aquela questão, essa capacidade ela já foi perdida, porque ela não foi desenvolvida, ou seja, ela nunca vai ser recuperada. Então é muito grave, por exemplo, uma criança do 0 aos 7 anos de idade ter uma necessidade de usar óculos, né, usar lentes corretivas para miopia, para hipermetropia, para astigmatismo, isso passar desapercebido, porque mesmo que mais lá na frente a gente acabe fazendo um exame, dando um óculos para essa criança, essa capacidade, de novo, não foi desenvolvida e isso não pode ser recuperado. Enfim, a gente ainda vê muitas crianças ficando cegas no Brasil e no mundo todo por falta de óculos, por infecções congênitas, então infecções que a mãe tem enquanto ela está grávida, né? Acidentes, enfim, várias situações, só para citar algumas, que realmente são muito evitáveis. E hoje o que a gente vê que pode fazer para contribuir para uma diminuição nesses números é conscientização das pessoas. Então é inadmissível que uma criança hoje ainda vá fazer seu primeiro exame ocular depois dos 7 anos de idade, né? A gente tem leis aqui em São Paulo, por exemplo, os olhos já devem ser examinados logo na sala de parto, quando a criança nasce. Essas avaliações elas devem ser feitas pelo médico pediatra no primeiro ano de vida. Em torno do final desse primeiro ano, entre os 2 anos e meio e 3, aos 5 anos de idade, as crianças devem passar por uma avaliação oftalmológica. Então, tudo isso já é bem estabelecido e a gente vem tentando, através de várias entidades, entre elas o CBO, né, o Conselho Brasileiro de Oftalmologia, fazer várias campanhas em escolas, com estudantes como vocês, que podem disseminar essa informação, e mesmo na imprensa, na mídia em geral, da importância desses exames para poder melhorar esses números de alguma forma. Certo, realmente é muito importante que haja mais incentivos à medicina e às pesquisas científicas. E instituições como a Unifesp, na qual você trabalha, são realmente muito importantes para esses avanços na medicina que são, ou pelo menos deveriam ser, interesse de toda a sociedade. Muito obrigado pela sua entrevista e pela sua colaboração com o nosso projeto, que tem, inclusive, como intuito trazer mais incentivos e atenção que são mais do que merecidos para instituições como a Unifesp. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigado também aos nossos ouvintes e uma boa tarde.